Bem, boa tarde a todos. Obviamente que quando sugeriram este tema, nós achamos pertinente, pelo facto de juntarmos a sustentabilidade do setor pelas empresas e a qualidade de serviço, essa equação resulta na eficiência das empresas reguladas. Quero com isso dizer que é pertinente para o nosso lado porque nós temos esse foco de melhorar aquilo que é a qualidade dos serviços. Bem, temos aqui uma humilde biografia, pronto, para destacar os 23 anos de setor que obviamente tenho, mas da agenda aqui proposta, dos 7 pontos, queremos aqui realçar o terceiro ponto, os indicadores de qualidade de serviço, pelo facto então de constituir a preocupação de efetivamente de melhorar os serviços, como eu disse muito recentemente, para melhorar os serviços de qualidade, é resultado então da eficiência daquilo que os clientes obviamente esperam. Logo, o nosso foco focal vai ser então nesse ponto número 3. E se calhar no desenvolvimento da minha apresentação, depois vão saber também o porquê que eu fiz essa referência. Para contextualizarmos, obviamente, a dinâmica do nosso setor, primeiro, gostaríamos de parabenizar o esforço que o Minea tem empreendido no resultado do crescente demanda dos últimos anos que tem vivido, pelo facto de criar políticas assertivas para o desenvolvimento daquilo que é a nossa matriz elétrica, focando então muito precisamente naquilo que são as novas fontes renováveis. Logo, por isso é que temos esses resultados de alguns indicadores que obviamente apreciamos e muitas empresas fizeram então referência. Não obstante ao primeiro ponto, nós queremos também pedir para que as políticas se focassem mais no segmento da distribuição. Nós temos, obviamente, algum trabalho feito no montante da nossa cadeia, mas precisamos, obviamente, focar no quesito da distribuição, sobretudo em alguns investimentos, para que a nossa rede se expande, tenhamos então uma reabilitação de muitas das redes com qualidade, obviamente focando nas manutenções, e também em infraestruturas, mas olhando sobretudo aquilo que é o foco tecnológico. Porque hoje até já falamos de IA, inteligência artificial. Quero com isso dizer que devemos também acompanhar a modernização, de modo a que possamos então reduzir ou mitigar muitos efeitos que têm surgido. O outro ponto também que queremos contextualizar, sabendo que o IRCEA é um instituto que recebe em segunda instância algumas reclamações, nós temos notado que em algumas regiões, obviamente, constata-se a falta de tratamento adequado de água. E ontem nós vimos, na voz do senhor secretário das Águas, refletiu aqui muito bem nos esforços que estão a fazer para conseguir então os produtos químicos para mitigar, e temos a certeza que num curto espaço de tempo poderemos então ter também essa questão mitigada. Vamos fazer aqui um breve enquadramento daquilo que é também o regime jurídico, aqui no caso da eletricidade, mas queremos primeiro destacar a nova lei de eletricidade, que muito recentemente temos já disponível. É a lei número 6/25, de 23 de julho de 2025. Essa lei veio propositadamente para dinamizarmos então o mercado elétrico, diluir aquilo que é o monopólio da rede de transporte ou rede de transmissão, como queiram, abrindo então o espaço para os privados, de modo a que consigamos conectar a nossa rede, tanto no mercado de SAP, e vimos aí a apresentação da RNT, com um plano muito ambicioso de podermos conectar o continente africano, é óbvio. Queremos também destacar o decreto presidencial
o 31/34, que aprova as RAR das empresas, que subsequentemente tem muito a ver com a aprovação das tarifas, que é o Decreto Presidencial 3133, que muito acompanharam sobre o ajuste que efetivamente se refletiu. Não obstante a isso também, pese embora o regulamento do pré-pagamento ter evidenciado nos anos 2021 e o regulamento de produção independente no mesmo ano, queremos chamar aqui a razão de várias empresas poderem, então, efetivamente focarem nesse regulamento para que tenham, então, o domínio daquilo que é a pertinência solicitada neste mesmo regulamento. O regulamento em amarelo é para, no fundo, destacamos, então, que muito brevemente vamos ter esse regulamento que destaca, então, as atividades do sistema elétrico isolado. Este é um regulamento que brevemente haverá de sair. No quesito das águas, queremos destacar igualmente os dois regulamentos que fiz referência, mas desta feita, o Decreto Presidencial 3131/25 de 5 de maio, que aprova também as tarifas das águas, igualmente o 3132/25, que aprova a RAR, que é a receita anual requerida das mesmas empresas. Assim como os outros regulamentos, nomeadamente aqueles que estão em verde, que é o Regulamento da Qualidade de Serviço, o Regulamento de Relações Comerciais, o Regulamento de Informação Regulatória, e também vamos falar nos diapositivos posterior, em que vamos ver então a relevância de poder fazer chegar essas informações para que o regulador então possa trabalhar efetivamente e tirar então conclusões que possam ajudar a mitigar e criar políticas assertivas. Bem, propositadamente nós colocamos aqui o conceito do papel do regulador, porque em alguns momentos confundíamos com o regulador de estrada, que anda com o bloco para poder simplesmente notificar ou sancionar. Em modo de refrescamento, pelo facto de existirem as empresas reguladas que detêm a concessão atribuída pelo titular do Poder Executivo, bem como aqueles que efetivamente têm a licença, que são atribuídas pelo titular do Departamento Ministerial, eles prestam serviços públicos. E o facto de prestarem serviços públicos e daquilo que é a atribuição do MINEA, criou-se então o regulador para que efetivamente possa prestar de forma eficiente, acessível, justa e sustentável as mesmas informações prestadas pelos reguladores, ou pelas empresas reguladas, quer dizer. E o nosso lado direito sobre as funções do mesmo regulador, vamos destacar aí o primeiro ponto que diz que definir regras claras. E eu tenho a plena certeza que Vossa Excelência, Senhor Ministro, vai poder recordar desse desafio que nós tínhamos há cerca de 3 anos atrás. Tínhamos então aqueles clientes de média tensão que, por fundos próprios, construíam um ramal e instalavam um PT. Mas depois dessa rede estar energizada, eles diziam que a rede é deles. De uma forma lógica, né? Eles investiam e defendiam que a rede é deles. Como é que haveríamos de mitigar esse problema? O IRCEA desenvolveu uma fórmula que até hoje conseguimos então resolver esse problema. E essa fórmula nós podemos encontrar no instrutivo número 2, que saiu em 2021, que é já muito antigo. E hoje, graças a esse instrutivo, já não temos, obviamente, essa grande dificuldade em podermos então mitigar esse caso. A outra foi a questão de tirarmos, no que concerne às águas, houve um instrutivo que clareou aquilo que é o conceito do CFR. O CFR, obviamente, é a componente que dá sustentabilidade ao próprio ICEA, que é o custo da função reguladora. E até hoje, ainda temos
alguma resistência de algumas empresas poderem cumprir. Óbvio que entende-se, se calhar, por causa da sustentabilidade que se demonstra, mas é importante que tenhamos também essa componente em mente, porque também o regulador precisa de ser sustentado. Dando continuidade aos indicadores de qualidade de serviço, onde eu disse que efetivamente esse é um dos pontos focais, independentemente de termos aí as duas empresas, a RNT e a END, com os números indicadores muito próximos, o objetivo não foi comparar. Por quê? Porque aquilo que é a operação e a operacionalização das duas empresas distam-se efetivamente, quer no seu comportamento, quer também na sua atuação. E esses indicadores, normalmente soa-se mais o SAIDI e o SAIFI. Por quê? Porque o SAIDI e o SAIFI são indicadores que constam daquilo que nós denominamos KPI, que são os indicadores chaves de qualidade. Esses indicadores, no fundo, são os que definem aquilo que é a eficiência da própria empresa. Independentemente de terem aqui relatórios bonitos, números efetivamente muito concretizadores, mas eu, como regulador, me interessa os indicadores. Por quê? Porque todos que estão aqui na sala são clientes. Como é que ficariam 3 dias ou 2 sem o fornecimento de energia elétrica? Contabiliza, obviamente, o tempo de interrupção, o número de interrupção, a duração, pois esses são indicadores que definem a eficiência da própria empresa. Abaixo nós temos uma tabela onde definimos as metas de qualidade de serviço para cada ano civil. Essa tabela é refletida no regulamento da qualidade. Vem especificamente para podermos comparar com as metas preconizadas e aquelas que as empresas reguladas vão efetivamente apresentar. Se olharmos aqui como exemplo, na área urbana, onde temos muita alta atenção, por exemplo, o SAIDI, que é a duração média de interrupção, ele diz que por ano só pode ter 15 horas por ano de interrupção. E se olharmos abaixo e tentamos comparar com a RNT, por exemplo, aquilo que é o SAIDI, estamos a ver que a RNT está em 27 horas. Quer dizer, se formos assim muito rigorosamente, já estamos a ver que a RNT está muito à margem daquilo que é a meta preconizada. Mas reconhecemos aqui o esforço das empresas e é nesse sentido que queremos efetivamente continuar a trabalhar. Porque as empresas têm que ter mesmo um hábito de repor esses indicadores para podermos então traçar políticas assertivas e definir metas execuíveis. Porque nós temos no nosso pacote de projetos, vamos poder redefinir muitos regulamentos e um deles é esse regulamento de qualidade, onde nós vamos definir metas que realmente são tangíveis. Por isso é que nós queremos primeiro fazer um quadro, tirar uma fotografia daquilo que é real e depois tentamos então definir metas em que as empresas podem efetivamente entregar sem grandes dificuldades. Mas queremos reconhecer o esforço que as empresas estão a fazer, sobretudo a ENDE, por causa da complexidade da sua rede, que não é nada fácil. Mas o importante é começar, não tenhamos medo de errar. Por isso é que todos nós devemos unir-nos e trabalhar, porque isso é como, o setor é como um Titanic, né? Independentemente de uma empresa não conseguir fazer realmente dar o seu máximo, mas se o Titanic afundar, é óbvio que todas as empresas terão então o mesmo fim. Dando continuidade, vamos então tocar um pouco naquilo que é os indicadores de qualidade virado à eletricidade. Aqui muito rapidamente, porque eu sei que daqui a pouco tempo vai dar aí algum sinal. Nós queremos olhar sobretudo aquilo que são as dívidas das empresas e realmente também ficamos muito preocupados com isso. Eu sei que ainda não tocou, mas é importante falar sobre isso. Note que a primeira coluna fala da dívida pública. A dívida pública, se olharmos aí muito abaixo, nós estamos aí no nível de 29,7 mil milhões de kwanza. Se somarmos a isso com a dívida privada, que ronda em 323,5 mil milhões de kwanza,
Somando essas duas parcelas, estamos a falar em 353,2 mil milhões de kwanza. Agora paramos e olhamos o RAR, que é a receita anual requerida da empresa. Está em quanto? Olhamos aí ainda, está em 124. Quer com isso dizer que se recuperássemos esse dinheiro perdido, seria o suficiente que para a empresa ainda dar então o seu máximo e poder recuperar efetivamente o seu rendimento. Olhando agora naquilo que é as perdas, quer técnicas e não técnicas, e também chamamos perdas comerciais, que também é um dos calcanhares de Aquiles para as empresas, pese embora terem feito muitos esforços. Olhamos, por exemplo, para 2022, 2023 e a seguir 2024, nós vamos ver que os números foram reduzindo. Fruto, efetivamente, de grande trabalho, queremos reconhecer. Mas mesmo assim, ainda para nós é alto, porque as perdas rondam aí, as perdas não técnicas, sobretudo, porque eu prefiro me focar mais nas perdas não técnicas, que são as mais elevadas, rondam entre 40 e 4,5. É muito alto. As empresas, obviamente, se tiverem essas perdas, dificilmente vão atingir a sua sustentabilidade. Porque mesmo com 20% de perda, já pode efetivamente mostrar a ineficiência da própria empresa. Logo, nas recomendações também temos algum ponto que poderá ajudar a mitigar este caso. Um dos outros pontos que achamos pertinente é este que está abaixo desta tabela, o custo dos combustíveis e lubrificantes na produção para as térmicas. Estamos a falar numa média de 192,6 mil milhões de kwanza. Por isso é que nós devemos olhar com muito cuidado aquilo que são as novas tecnologias e também as energias renováveis, para ver se aproveitamos esses custos e então investimos a outros fins. Olhando aquilo que são as perdas no setor das águas, é só vermos que essa é uma tabela nacional onde consta todas as empresas das águas. O número de clientes das empresas ativo, estamos a falar em aproximadamente 1 milhão. Mas o número de clientes faturados, nós estamos a falar em 652. E agora, olhe no número de clientes não faturados, 408. A sua RAR está em 54,23. Este déficit que encontramos aqui dos clientes ativos, os faturados e não faturados, nos dá uma perda não técnica, que está aí mais a fundo, de 53,3%. Traduzindo essa perda em valores, porque se falamos em perda, provavelmente não teremos aquela apreciação que é devida. Nós estamos a falar da ineficiência de cobrança, estamos a falar em 35,4 mil milhões de perdas. Obviamente que é muito. Se deduzimos aquela água que nós perdemos no percurso da captação, produção, traduzimos em dinheiro, nós estaríamos a falar água não faturada em 18,2 mil milhões, assim como as dívidas dos clientes em 27. Se concentrarmos essa equação, obviamente será o suficiente para cobrir a RAR de todas as empresas, que simplesmente define aí um número de 54,3.